paz do Senhor a todos, uma boa tarde. Passando aqui para deixar uma reflexão bíblica para todos nós. E o texto que eu acordei nessa manhã, o Espírito Santo colocou no meu coração, está em João 13, versículo 23 e o 25. Está escrito assim, ó: ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado nos seios de Jesus. Verso 25. E, inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Esse texto é a última Santa Ceia que Jesus vai participar antes de ser crucificado. E nesse texto aqui, Jesus revela que um daqueles que estava à mesa iria traí-lo. E Pedro chega para João e fala para João perguntar para o Senhor Jesus quem é. E a Bíblia diz que João, reclinando a cabeça no peito de Jesus, ele pergunta quem é. Então, quando nós falamos de João, nós estamos falando de um discípulo que tinha muita intimidade com o Senhor Jesus. E é sobre isso que eu queria meditar um pouquinho, sobre a intimidade com Deus. Quando nós olhamos para a escolha de Jesus, nós sabemos que havia 12, depois virou 70, né? E quando Jesus manda esperar em Jerusalém para o batismo do Espírito Santo acontecer, era quase 500, né? Eram quase 500, ficou 120, enfim. Então, de todos eles, João é aquele que se destaca. João, ele tinha tanta intimidade com o Senhor Jesus, ao ponto dele reclinar a cabeça no peito de Jesus. Isso significa dizer que João, ele conseguia ouvir as batidas do coração de Jesus. Para pensar, ouvir as batidas do coração do Filho de Deus. Isso não é pouca coisa. Isso é só para quem tem intimidade com Jesus. E algumas coisas me chamam a atenção na biografia de João. A primeira coisa que me chama a atenção é que João, ele estava presente em muitas experiências de milagre com o Senhor Jesus. Por exemplo, João estava na ressurreição da filha de Jairo. João estava presente quando Jesus ressuscitou aquela menina de 12 anos. Como está registrado lá em Marcos 5:37. João também estava presente no Monte da Transfiguração, quando Jesus, ele leva eles até o monte, está Pedro, Tiago e João, e se transfigura diante deles. A Bíblia diz que o rosto de Jesus resplandece, as suas vestes. Pedro fica impactado com essa cena e diz: Senhor, se quiseres, fazemos uma cabana para o Senhor. A Bíblia diz que apareceu Elias e Moisés do lado, e Pedro fala: se quiser, nós fazemos uma cabana para o Senhor, para Moisés e para Elias. Tamanha era a glória naquele dia, no monte. Pedro está tão envolvido na glória que ele nem lembra de si mesmo. Ele não falou: faça uma cabana para mim também, para João, para Tiago, não. Porque quando as pessoas estão envolvidas na glória, é comum se preocupar mais com o próximo do que consigo mesmo. E lá no verso 5 de Mateus 17, que é a transfiguração de Jesus, a Bíblia diz que aparece uma nuvem e Deus, o Pai, brada lá do céu: esse é meu filho amado, em quem me compraz. Então João estava lá. João também estava presente quando Jesus acalmou a tempestade.
quando eles atravessavam o mar da Galileia, que se levantou aquela grande tempestade de vento, Jesus se coloca em pé na polpa do barco e dá ordem para o vento, acalma o vento, e o mar aquietou. Então João, ele está presente em muitas experiências de milagres. Eu destaquei essas aqui, mas tem algumas outras. Mas quando nós observamos o Evangelho de João, de Jesus, segundo escreveu João, nós vamos perceber que João, ele não se preocupa tanto em falar de milagres. João não se preocupa tanto em falar de milagres, mas João, ele se preocupa de revelar Jesus como Filho de Deus que veio ao mundo. É em João que está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. João, ele não está preocupado em registrar quantidades de milagres, mas João quer apresentar o Filho do Deus Altíssimo para as pessoas poderem se relacionar com ele. João, ele se preocupava mais em se relacionar com Jesus, de falar do relacionamento com Deus, do que com os milagres que Jesus fazia. Embora ter participado de muitos milagres, ele não era alguém que se relacionava apenas com os milagres de Jesus, mas ele era alguém que priorizava a intimidade do relacionamento. É sobre isso que eu queria meditar um pouquinho nessa tarde. Nós, como seres humanos, precisamos de milagres, sim. Gostamos quando eles se concretizam na nossa vida. Ficamos felizes quando vemos alguém recebendo milagre. Porém, a prioridade não é se relacionar com os milagres. Porque senão eu vou para a igreja só por causa de milagre. Senão eu vou para Jesus só por causa do milagre. E nós temos que ensinar as pessoas que milagres são consequências do nosso relacionamento com Deus. Então João, mesmo tendo participado de muitas experiências de milagre, ele não era alguém que estava preso somente aos milagres. João era alguém que priorizava a intimidade com o Senhor. E eu acho lindo isso, porque o texto que nós lemos, ele é conhecido como o discípulo que Jesus amava. Ele tinha uma intimidade tão profunda com Jesus, que ele chegou ao ponto de reclinar sua cabeça no peito de Jesus. Olha a intimidade. Quando nós observamos o Evangelho de João, ele é totalmente diferente dos evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Sinóticos, porque eles têm assuntos em comum, tem assunto que fala em Mateus, fala em Marcos e Lucas. Uma boa parte, mas o Evangelho, segundo escreveu João, ele é diferente dos demais. Por quê? Porque Mateus se preocupa em apresentar Jesus como rei de Israel. Marcos se encarrega de apresentar o Senhor Jesus como servo de Deus. Lucas, ele se preocupa em registrar Jesus como homem perfeito. Mas João, ele se preocupa em apresentá-lo como o Filho de Deus. Você vai ver que é em João que está escrito que no princípio era o Verbo. O Verbo andava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e veio habitar no meio de nós. Então, quando ele se preocupa em dizer que o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós, ele está dizendo assim,
Jesus se materializou em carne, para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Ele. Eu quero te dar um conselho. Valorize o relacionamento e intimidade com Deus. Que nós possamos ser uma igreja que faça a diferença. Que nós possamos se relacionar com Deus, independente se os milagres acontecem ou não. Eu quero me relacionar com Deus porque eu amo, porque eu sou temente a Ele, porque Ele fez por mim o que ninguém jamais faria, porque Ele provou o seu amor para comigo. Então eu quero ter uma intimidade com Ele. Eu quero buscar uma intimidade com o Senhor Jesus para que eu possa fazer a diferença em um tempo de muita dificuldade. Você vai ver que essa é a preocupação de João, de apresentá-lo como filho do Deus Altíssimo, que veio a esse mundo para abrir uma oportunidade de relacionamento com Deus. Quando Jesus veio, se materializou em carne, veio, o Verbo se fez carne. Ele não veio em outro intuito a não ser salvar o que havia se perdido através de um relacionamento. É por isso que eu acredito que a coisa mais importante na vida de uma pessoa é o relacionamento que ela tem com Deus. É o relacionamento que ela tem com Deus. É interessante que quem tem mais intimidade com Deus, ele recebe revelações que outros não recebem. Porque a intimidade que eu tenho com o Senhor faz eu alcançar um nível de revelação que não é todos que vão atingir esse nível. Veja bem que o texto que eu li, todos estão na mesa, e é Santa Ceia. E Jesus disse assim: um dos que estão aqui assentado comigo vai me trair. Olha o que João diz. João pergunta para Jesus: Senhor, quem é? Ali estão os 12, Judas ainda estava à mesa. E você vai ver que aquele que está mais próximo recebe a revelação com antecedência. Todos estavam ali, mas só João ouviu de Jesus quem seria o traidor. Jesus disse para ele: aquele que eu der o bocado molhado, ou seja, o pedaço de pão molhado. Cultura judaica, é uma das matérias da teologia, costume judaico. Então estão todos ali só porque, e por que só João recebeu essa revelação? E por que ele recebeu a revelação antecipada? Porque ele estava mais perto do coração de Jesus, ele estava mais perto de Deus, e quanto mais perto de Deus nós estivermos, mais intimidade com Ele nós teremos. E quanto mais intimidade com Ele nós temos, mais coisas recebemos de antemão. De antemão. Nós receberemos as revelações antecipadas. É por isso que tem pessoas que a gente conhece que recebe cada coisa de Deus, é por conta do nível de intimidade que ele tem com Deus. Ele não se relaciona apenas com o milagre, porém ele precisa também de um milagre, mas a prioridade dele é o relacionamento de intimidade. E por isso eu quero te aconselhar em nome de Jesus: esforça-te na oração, esforça-te no jejum, esforça-te na renúncia dos desejos, dos sentimentos, das concupiscências carnais. Esforça-te para que você possa construir um nível de intimidade com Deus. Não se preocupe em ser mais um na multidão. Eu sou escolhido, basta. Não, mas seja alguém que recebe o que ninguém recebe. Seja alguém que tenha um nível diferenciado de intimidade com Deus. Quando nós vamos para João 19, versículo 26 e 27, nós vamos ver que Jesus já está na cruz crucificado. E o único
eu disse o único, que esteve aos pés da cruz até os últimos momentos de Jesus, antes dele render o seu espírito, foi João. Por que João estava nos pés da cruz, mesmo vendo Jesus ensanguentado, com uma coroa de espinho africano em sua cabeça, cravos na mão, cravos no pé? Naquele momento, Jesus, não, humanamente falando, olhando, alguém olharia para ele e falaria, ele não está em condições de realizar milagre para ninguém, olha a situação dele. Mas João, ele não é alguém que se relaciona só por milagre. Ele não é alguém que prioriza os milagres, os sinais, que nem o evangelho que ele escreveu, ele fala sobre sinais. E ele estava em muitas experiências, inclusive, é ele que registra o primeiro sinal de Jesus, o primeiro milagre do ministério terreno de Jesus, que é a transformação de água em vinho. É ele que registra em Caná da Galileia. Mas quando ele está ao pé da cruz, naquela situação, humanamente falando, na situação que Jesus estava, ele não estava em condições de fazer milagre para as mentes naturais. Mas João não está ali por causa de milagre. Quem tem intimidade com Jesus, vai com ele até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está preocupado em se relacionar com ele, caminha com ele até o fim. Humanamente falando, naquele momento Jesus não tinha coisa boa para oferecer. O ladrão do lado esquerdo falou, se ele é rei mesmo, por que ele não desce daí, não salva ele e não salva nós também? Mas João vai com ele até o fim. E eu vou lhe provar na Bíblia que quem tem intimidade com Jesus, um nível de relacionamento de intimidade, recebe coisa que ninguém recebe. Eu lhe pergunto, a quem foi que Jesus deixou sua mãe Maria para que fosse cuidado? Foi para João. E a mãe de Jesus, humanamente falando, é alguém de muito valor para Jesus. E era mesmo. Ela recebeu a incumbência de trazer Jesus a esse mundo, uma mulher muito honrada, muito respeitada. E humanamente falando, olha para aqui, é a coisa mais importante que Jesus tem ali em vida, que é a sua mãe, é algo de muito valor. Ele chega para João e diz, eis aí a sua mãe. E chega para Maria e diz, eis aí o seu filho. Ele recebeu da mão de Jesus a incumbência de cuidar da mãe de Jesus. Eu lhe pergunto, você deixaria a sua mãe sob a responsabilidade de quem não tivesse um relacionamento íntimo com você? É claro que não. Então João recebe esse presente. Ele vai cuidar da mãe de Jesus. E quando nós vamos para Apocalipse 1:9, nós encontramos ele isolado na ilha de Patmos, por conta da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus Cristo. Por ele ter compromisso com a palavra e por ele testificar da vida de Cristo, ele é jogado pelo imperador romano em Patmos. Uma prisão que na época de altíssima periculosidade. Tudo porque ele não quis negar Jesus, porque ele não quis se encurvar diante do imperador que era adorado como um deus naquele tempo. Então por causa disso ele é jogado na ilha de Patmos. E você vai ver que mesmo isolado lá, agora avançado em idade já, porque ele foi o último dos discípulos, né? João é o último dos discípulos, os últimos dos discípulos, só sobrou ele agora. Agora ele está avançado em idade, cabelo branco, barba branca, ele já é um senhor. A palavra dele que ele diz agora, irmãos, ameis uns aos outros. Irmãos, amados, ameis uns aos outros. Essas são as considerações de João quando ele está numa idade avançada.
Ele não tem mais força, ele já não tem mais vigor, ele já não tem mais a saúde de outrora, ele já não é mais aquele evangelista que vai para todo lado. E aí me veio ao coração o seguinte: falar que tem intimidade com Jesus nos momentos dos milagres, das experiências miraculosas é fácil. Falar que tem um relacionamento de intimidade com Deus quando está vendo Deus fazer um monte de coisa, isso é fácil. Eu quero ver provar esse nível de intimidade num relacionamento com Jesus nos momentos difíceis. E ele vai provar, porque ele está preso só por causa do Evangelho. Ele está passando por um momento de solidão só por causa do Evangelho. Escuta o que eu vou te dizer. Ter intimidade com Deus e um relacionamento de intimidade, às vezes também é passar por um momento de dificuldade. E é nessas horas que nós somos provados, se nós servimos a Deus pelo que Ele é, se relacionamos com Ele pelo que Ele é, ou só pelos milagres e os momentos bons que Ele pode nos proporcionar. E nesse contexto da ilha de Pátimo, João vai receber a maior revelação de todos os tempos, que é a revelação do livro de Apocalipse. Eu lhe pergunto, oh glória a Deus, quem descreveu o céu, a Nova Jerusalém, com tanta riqueza de detalhe igual João? Eu lhe pergunto, quem, com todas as habilidades que ele teve, pôde detalhar Nova Jerusalém como João detalhou? João, quando está isolado na ilha de Pátimo, e quando Deus quer dar a revelação do livro do Apocalipse, ele vai procurar na terra alguém que tenha intimidade com ele. E ele vai até João. E num arrebatamento de espírito, a visão espiritual de João se abre. E a Bíblia diz que ele começa a contemplar o céu pelo lado de dentro. E ele vê uma porta no céu aberta, e Deus disse para ele: vem, João, entra nessa porta. E João, em espírito, começa a receber a revelação. Ele vê o céu pelo lado de dentro. João, ele conseguiu ver que a cidade era a rua de ouro, os muros eram de jaspe e de cristal. João conseguiu ver que os fundamentos da Nova Jerusalém está o nome dos 12 apóstolos. João conseguiu ver o trono de Deus, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, miríades e miríades de anjos, adorando e dizendo: digno é o Cordeiro, que foi morto e reviveu, de receber honra, glória, louvor, adoração, ações de graça e majestade. Ele conseguiu ver o trono de Deus e o arco da aliança sobre o trono. Meus irmãos, que visão maravilhosa, que revelação maravilhosa. E a quem Deus revelou isso? Aquele que tinha intimidade com Ele. Mais uma vez eu deixo claro, quem tem um nível de relacionamento e intimidade com Deus, recebe a revelação antecipada. João, ele conseguiu ver o livro da vida. Apocalipse 5 fala sobre isso. O livro e seus 7 selos. E aquele livro se encontrava lacrado. E João começa a chorar, porque não havia ninguém no céu, anjo, ninguém na terra, homens, nem debaixo dela, demônios, capaz de abrir o livro e desatar seus 7 selos. E um dos 24 anciãos, vendo João chorar, ele diz: João, não chores, eis aí o leão da tribo de Judá, que venceu e é digno de abrir o livro
e desatar seus 7 selos. E quando João olha, ele não vê um leão, ele vê um cordeiro. Aleluia. Tudo isso João recebeu como revelação. Então eu fiz toda aqui essa volta só para lhe dizer como é importante ter intimidade com Deus. Como é importante ter um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus. João conseguiu ver a revelação dos 4 cavaleiros do Apocalipse. João conseguiu ver as taças da ira de Deus caindo sobre o mundo. João conseguiu ver a batalha do Armagedon. Ele recebeu essa revelação com antecedência. João, ele ficou sabendo do que vai acontecer no tempo do fim. As revelações do Apocalipse. João, ele recebe ali uma visão escatológica, a doutrina do tempo do fim. E hoje, quando nós vamos falar de arrebatamento da igreja, é impossível não mencionar vários textos da revelação do Apocalipse. Na revelação do Apocalipse, João ainda viu, no Apocalipse 20, o grande trono branco do juízo de Deus, aonde todos os ímpios, os mares darão os seus mortos, o inferno dará os seus mortos, a terra dará os seus mortos, e eles se apresentarão diante do trono branco, para ser julgado por Deus e serem lançados no lago de fogo, e enxofre. Então tudo isso João recebeu de revelação. E para a gente terminar aqui, segundo a tradição judaica, ele é o único dos discípulos que morreu por morte natural. Segundo a tradição, João foi jogado dentro de um tacho de óleo fervendo. O imperador jogou ele lá dentro para tentar matá-lo. E Deus preserva João. Ele é tirado daquele tacho de óleo fervendo. Segundo a tradição, não aconteceu dano algum. Porque Deus preserva aqueles que têm intimidade com Ele. Deus guarda aqueles que buscam um relacionamento íntimo com Ele. Então eu quero terminar essa reflexão bíblica te aconselhando, te dando um conselho pastoral. Aconteça o que acontecer, não perca um relacionamento de intimidade com Deus. Porque o nível de relacionamento de intimidade com Deus vai te levar a ter experiências que você nunca teve. Um relacionamento de intimidade com Deus vai te levar a lugares que você nunca imaginou pisar. E o nível de intimidade com Deus vai fazer você viver coisa que você nunca imaginou. Porque os segredos do coração de Deus está reservado para aqueles que têm intimidade com Ele. Que Deus lhe abençoe. Que Cristo Jesus lhe abençoe. Pastor, um dia eu tive um relacionamento com Deus e hoje eu não tenho mais. O meu relacionamento com Deus, a minha aliança com Deus foi rompido por algum fator, por algum motivo. E hoje eu não tenho mais um relacionamento com Deus. Eu desviei, me decepcionaram, traíram minha confiança, me machucaram, me decepcionaram. Eu quero lhe dizer, em nome de Jesus, volte a se relacionar com Deus. Dobra o teu joelho aonde você estiver, quando você ouvir e ver esse vídeo. Peça perdão para Deus se em algum momento você pecou contra Ele. Peça perdão para Deus se você rompeu o relacionamento com Ele por causa de atos pecaminosos. Ele vai te perdoar. Ele vai restaurar a aliança contigo. E para que você possa voltar a se relacionar com Ele. E aí eu termino com a última colocação.
A vida espiritual que nós temos, ou vier a ter, é fruto do relacionamento que nós temos com Deus. Vocês lembram em Ezequiel 47, quando Deus manda o profeta ir medir 1000 côvados, entra no rio. Aí mede mais 1000 côvados, entra mais um pouco. Mede mais 1000 côvados, entra mais um pouco. Ou seja, Ezequiel começa andando com água no tornozelo. Aí o anjo manda ele mediu e mandou ele entrar mais um pouco. Ele foi até o joelho. O anjo mede mais um pouco com a cana de medir e pede para ele entrar mais um pouco. Ele entra até a cintura, depois entra até o peito e depois ele mergulha. O que é isso? Isso aqui é um ensino em Ezequiel 47 para nós. Não se conforme em ter um relacionamento que a água esteja batendo no teu tornozelo. Não se conforme em um relacionamento que a água esteja sobre o joelho, ou sobre a cintura, ou sobre o peito, mas que nós possamos mergulhar no rio do relacionamento de Deus. E assim possamos ter uma vida sobrenatural. A vida que nós hoje temos como igreja é fruto do relacionamento com Deus. Deus te abençoe. A paz do Senhor a todos.